Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te adoramos nessa manhã, engrandecemos ao teu nome. Obrigado pelas nossas vidas, por esse dia que tu tens separado para nós estarmos na tua presença, te glorificando. Receba a nossa adoração, nosso louvor, e nós pedimos a ti que fale conosco, segundo a tua orientação, segundo aquilo que tu queres para as nossas vidas, Senhor. Assume o primeiro lugar neste local, nas nossas vidas. Nós pertencemos a Ti, Senhor, e queremos Te adorar neste dia. Obrigado por todas as coisas. Obrigado por essa escola, por todos aqueles que estarão ouvindo a Tua palavra. Fica conosco, Senhor. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Ageu. Muito bem. Mas nós já damos início, né? Falamos um pouco sobre a introdução do livro de Ageu, e nós não vamos repetir por conta do nosso tempo que é curto. Todos aqueles que quiserem podem acessar lá no YouTube, e lá nós temos a nossa aula. Já saiu dessa semana, já está lá, tá bom? Irmãos, eu só queria fazer dois avisos. O primeiro é que uma parte do nosso estudo já foi entregue à irmã Rosângela, está com ela. Todos que quiserem cópias, é só falar com ela que ela paga uma taxa adicional a ela, que ela tira a cópia, tá? Não precisa não. Mas fala com ela que ela tira as cópias, tá, irmãos? E nós estamos já providenciando a segunda e talvez a última parte desse estudo, digitando para entregar para os irmãos, ok? A segunda comunicação é que, na verdade, irmãos, nós às vezes ficamos preocupados com aquilo que nós estudamos e que nós não lembramos a seguir. A Bíblia, eu sempre digo que é como um poço sem fundo, né? Que nunca vamos atingir, vamos conhecê-la totalmente, jamais, né? Porque é algo que está, evidentemente, está escrito, foi dirigida para nós, para o povo de Deus, mas ao mesmo tempo é algo espiritual, né? Então, todos os dias, se você ler o mesmo versículo durante toda a sua vida, todos os dias o Senhor vai te dar uma mensagem nova sobre aquele mesmo versículo, porque é algo espiritual, não é de homem, a palavra é de Deus. Então, irmãos, evidentemente que nós precisamos todos os dias estudar e nos aprofundar no conhecimento. Mas há uma questão que é extremamente importante, que é a visitação do Espírito de Deus. Orar, interceder para que o Senhor fale conosco através da sua palavra, né? Que traga experiências para as nossas vidas, para que possamos nos fundamentar e também abençoar as pessoas que estão à nossa volta, a igreja, e, enfim, nos deliciarmos com aquilo que vem do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, por mais que nós conheçamos, há pessoas que conhecem a Bíblia quase que toda, né, decorada. Mas a questão não é somente decorar a Bíblia, mas é buscar experiências dentro dela, né? Então, irmãos, nós estamos aqui tentando, de todas as formas, trazer algo para nos abençoar a igreja, e que nós tenhamos todo o interesse em fazer isso, em receber, estudar a palavra de Deus todos os dias. Nós estamos aqui na escola bíblica, então nós trabalhamos com esses livros, embora que num tempo muito curto e dando uma passada superficial por conta da grande quantidade de informações em cada livro, né? E nós não temos o tempo suficiente para isso, mas é importante que nós tiremos tudo aquilo que é mais importante para a nossa vida e nosso crescimento, nosso relacionamento com o Senhor. Amém, meus irmãos? Bom, no livro de Ageu, irmãos, nós temos duas questões a observar. Uma delas são as informações que estão no entorno do livro, né? Aquilo que é o escopo do livro, a informação de quem era Ageu, a sua tarefa que Deus chamou para que ele entregasse aquele povo, a época, a data, as pessoas como estavam vivendo,
e a seguir a parte espiritual que está dentro desse livro. Nós falamos aqui que esse livro ele tem apenas 2 capítulos, né? Com 800 versículos, irmãos. 38, né? 38 versículos. E esse livro, se você quiser ler, ouvir todos os dias, são 8 minutos você faz isso, né? Você ouve, ou estuda, ou lê. Estudar não, mas ler. Em 8 minutos você faz isso. E ele tem informações preciosas. Ele tem apenas, nesse livro foram relatadas apenas 4 mensagens especiais que Deus trouxe para aquele povo naquela época. Eu não sei se os irmãos lembram, mas quando foi aproximadamente o tempo em que Ageu foi chamado para aquele trabalho, que ele chegou em Jerusalém. Alguém lembra? Foi no ano 520, antes de Cristo, né? No ano 520 ele então chega a Jerusalém, juntamente com outro cidadão, um outro profeta. Quem era, irmãos? Foi Zacarias. É bom a gente sempre falar para a gente poder ir dominando, né? É claro que a gente não vai saber tudo, mas a gente vai passando a ter alguns conhecimentos sobre toda essa questão. E eles chegaram num momento muito difícil, um momento em que o povo tinha parado de realizar o trabalho que Deus havia orientado que eles fizessem, né? E aí no final dessa aula nós vamos falar um pouco sobre essa questão da orientação que Deus deu para eles darem prosseguimento ao trabalho dele. Muito bem, nós falamos aqui sobre essas questões. As nossas coisas, isso dentro desse trabalho do livro de Ageu, as nossas coisas, nossos planos, nossas festas, aquilo que nos cercam, né, o que está no nosso entorno, o que nós planejamos, tudo caminha. Porém, no trabalho do Senhor, há muitas lutas, né? Isso nós podemos ver claramente, inclusive depois que o povo retorna do cativeiro, né? Eles vivem um tempo muito difícil como escravos, vão se adaptando à situação, vão entendendo que poderiam viver dessa maneira mesmo, e o ser humano, infelizmente, ele se adapta a todas as circunstâncias, né? Quando não se conhece coisa melhor, né? Quando não tem-se ideia. Um dia desse eu estava ouvindo falar sobre uma reportagem sobre o pessoal de Cuba, né? Não agora, mas há um tempo atrás, e que as pessoas vivem uma situação totalmente diferente da que nós vivemos hoje, assim como também nós vivemos uma situação totalmente diferente de quem vive, por exemplo, na França, na Inglaterra, ou seja, nos países do primeiro mundo, né? Onde tem uma melhor forma de vida, isso segundo a nossa visão. Então nós tendemos a nos acostumar àquilo aonde nós estamos, vivermos conforme precisamos viver, evidentemente, nós precisamos dar prosseguimento à nossa vida, mas muitas vezes nós nos acostumamos com coisas que não são importantes e que não são salutares a nós. E esse povo, ele aprendeu, infelizmente, uma boa parte desse povo que estava no cativeiro, eles se adaptaram às situações que viviam, né? A forma como vivia, é tanto que muita gente não retornou do cativeiro, né? Eles acharam melhor ficar por lá, porque já tinham suas vidas constituídas e tal, e diversas razões. Porém, aqueles mesmos que ansiavam por voltar, conforme nós lemos aí, existem diversos salmos, né? Por exemplo, Salmo 137, Salmo 126, que narra um pouco da ansiedade, da alegria que eles tinham de um dia verem novamente tudo aquilo que Deus tinha dado para eles, né? E aí eles retornam e começam a realizar o trabalho do Senhor, mas começam as lutas, as batalhas, né? As lutas de diversas maneiras, né? E aí é o que nós estamos falando aqui. O que fazer quando vêm essas lutas? Então eles se perguntam, né? Começam a observar, Senhor, está dando tanto trabalho, está tão difícil fazer da forma como Tu me orientaste, né? E aí, irmãos, muitos começam a encontrar soluções caseiras, como diz o outro, né? Começam a encontrar saídas para que possam vencer, e muitas vezes da forma como eles entendem, né?
E que normalmente as pessoas comuns, as pessoas que não conhecem o Senhor, elas têm diversas saídas, né? Mas o povo de Deus não poderia agir dessa maneira, mas eles fazem. Então, o que fazer? E aí eles dizem, e isso está tudo dentro do livro de Ageu, vamos resolver a nossa vida. O trabalho do Senhor, talvez algum dia, quando sobrar tempo, quando tiver uma chance, quando tiver uma oportunidade, eu realizo. Assim eles pensavam. O que acontece? Vamos perdendo a visão do Senhor. Aquele povo começa então a perder o relacionamento especial que eles tinham quando conheceram o Senhor, quando viram todas as coisas que o Senhor fez por ele. E aí eles têm essa ideia, vamos então resolver nossas coisas e tal. Porém, não é só isso. O Senhor não força ninguém a servi-lo, né? Infelizmente, hoje, são tantas as ideias que, principalmente, o povo de Deus, eu digo o povo de Deus entre aspas, né? O povo de Deus que vão saindo pela tangente, começam a buscar saídas ou ideias para melhorar, talvez alguns até com boas intenções, né? Melhorar o trabalho do Senhor. Irmãos, o trabalho do Senhor não pode ser melhorado, o trabalho do Senhor está definido, é o que é. Não precisa ser melhorado, Deus não precisa melhorar a Bíblia, né? A Bíblia não precisa ser modificada ou adaptada às nossas razões, ou às nossas visões, ou à nossa inteligência. Paulo, escrevendo isso lá aos Coríntios, a partir lá da primeira carta aos Coríntios, ele começou a falar sobre a sabedoria dos homens, né? E a sabedoria de Deus, a loucura dos homens, em querer orientar a Deus. Igual o livro de Jó, nós encontramos Jó, lá no capítulo 38, a partir do capítulo 38, Deus falando a Jó, quem é você? Embora que Jó, na verdade, não estivesse lançando essas coisas na face de Deus, mas ele tinha uma visão ali, por que eu estou passando por essa situação? E aí no finalzinho, Deus chama ele e diz, olha Jó, não é assim que funcionam as coisas, eu sou Deus, eu faço o que eu quero, como quero. E aí vocês vão ter que se adaptar a mim, não eu me adaptar a vocês, né? Porque imagina, irmãos, quantos bilhões de pessoas têm ideias diferentes, né? Ideias melhoradas para melhorar a vida, ou mesmo melhorar talvez a palavra de Deus. E esses dias tem muita gente tentando fazer isso, né? Mas não é bem assim que funciona. O Senhor não força ninguém a servi-lo, entretanto, a sua vida sem a direção do Senhor fica entregue à própria sorte. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele disse que muita gente, lá no capítulo 1, logo no capítulo 1, ele disse que muitos preferiram sair da presença do Senhor e buscar, então, os seus próprios recursos, seus próprios meios. E aí ele diz, o Senhor os entregou às suas próprias concupiscências. Eles escolheram dessa maneira, aqueles, naquela ocasião, então, sigam a sua vida. O Senhor não vai, de forma alguma, forçar ninguém a voltar, né? É tanto que Paulo também, em outras ocasiões, ele traz essa palavra, né? O Senhor, ele deixou vir sobre aqueles o espírito do erro, para que eles pudessem, então, viver nas suas próprias concupiscências, né? O Senhor permitiu, então, deu para que eles pudessem viver dessa maneira, o espírito do erro habitando neles, porque assim eles buscaram, né? Entretanto, a sua vida não é sem a direção do Senhor, fica entregue à própria sorte. Você abriu mão da orientação de Deus, após passar por, e aí é assim que o Senhor diz, né? Você abriu mão da própria orientação, você mesmo abriu a mão da orientação de Deus. Após passar por tantas lutas, conhecer tudo o que aconteceu desde o princípio, e que poderia acontecer se deixassem o Senhor, aquele povo é liberto. Depois de tantas lutas, eu creio que a maioria daqui já leu esse livro, né? E espero que quem não leu, leia, porque é muito interessante, traz uma mensagem muito especial para uma visualização melhor de quem é o Senhor, né? Então, aquele povo é liberto, depois de deixarem o Senhor, mas tem uma experiência com o Senhor.
o Senhor os leva de volta à sua terra, trata, orienta e os chama a viverem de acordo com Ele. Tudo caminha muito bem, até que surgem as dificuldades, né? As lutas aparecem. Eu vou servir ao Senhor, glória a Deus, porque o Senhor me deu libertação, me deu alegria, me trouxe renovo na minha vida, operou na minha vida, trabalhou em mim, recebi experiências tremendas, mas logo as lutas aparecem e muitas vezes nós não estamos realmente fundamentados naquilo que conhecemos do Senhor, né? Que Ele disse que nós poderemos passar por dificuldades, por lutas, né? E Ele disse que não é digno dele aquele que voltar atrás, que largar a sua cruz, né? Não é digno dele aquele que não confiar nele, não tiver fé nele, não continuar na presença dele, apesar das lutas que nós passamos, porque a Bíblia diz que nós vivemos num mundo que é um mundo que onde jaz o maligno, neste mundo, né? Então nós estamos lutando, vivendo num local que é muito difícil, por enquanto, né? Até o Senhor Jesus voltar. Então o Senhor leva de volta, trabalha neles, naquele povo, e os chama a viverem de acordo com Ele. Tudo caminha bem até que surgem as dificuldades. Porém, após serem concluídos os alicerces do templo, eles logo iniciam, né? A gente estudou aqui no livro de quem, irmãos? Os alicerces, quem foi que iniciou o trabalho? Esdras, né? Esdras inicia o trabalho da reconstrução do templo, né? E aí, 2 anos depois, a gente viu isso, eles param por conta dos problemas. Então, após serem lançados os alicerces, as investidas do inimigo começam. Ao invés de recorrer ao Senhor, entendem que era melhor parar. Isto acontece por um período de aproximadamente 14 anos. Nós ouvimos aqui, está lá no livro de Esdras, no capítulo 4, né? Mas não precisa colocar aí não, tá, irmãos? Nós já estudamos isso, lá no capítulo 4, versículo 24, fala sobre essa questão. É quando o Senhor levanta Ageu e Zacarias. Nesta ocasião, então, é que Deus chama Zacarias e Esdras, Zacarias e Ageu, lá no império, lá naquela região onde eles tinham ido. Então, eles são levantados, trazendo mensagens àquele povo, exortando-o a respeito da restauração de Jerusalém e de seu templo. O ministério de Ageu é muito rápido. Ageu, já nessa ocasião, era um ancião de próximo de 70 anos, né? Ageu ele é chamado no momento, já no final da sua vida. E o Senhor traz 4 mensagens que deveriam ser observadas pelo povo, né? É o escopo do livro de Ageu. Primeiro, aos que moram em grandes casas, ao passo que o templo estava em ruínas. No capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, está registrado isso, né? Os irmãos devem conhecer essa parte, né? A segunda mensagem, ele fala sobre a promessa da maior glória, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. Né? É a segunda mensagem que ele recebe. E que ele traz essas mensagens para o povo, né? Na terceira mensagem, fala sobre o abandono da reconstrução que tornou-os impuros perante Deus, né? Então, eles abandonaram o trabalho do Senhor, e aí a Bíblia diz, o Senhor diz que, segundo essa decisão deles, eles tornam-se impuros diante dele. Está lá no capítulo 2, no versículo 10 até o versículo 19. Né? Os irmãos depois dão uma lidinha. Na quarta visão que ele tem, na quarta mensagem que ele traz ao povo, é uma promessa profética. E aí, essa promessa, irmãos, é bem interessante, né? E os irmãos estudem sobre isso, que é bem interessante. Ele disse que faria tremer a terra. O Senhor falando através de quem, irmãos? Ageu. Ele disse que faria tremer a terra. Está lá no capítulo 2, no versículo 2
até o versículo 23. Dentro desse capítulo também está a terceira mensagem. Então, após serem advertidos 2 vezes, no capítulo 1, né? E aí eu queria que os irmãos, alô, o pessoal do som aí. Não posso. Pede para os meninos aí um pouco. Então, no capítulo, após serem advertidos, no capítulo 1, versículos 5 até 7, tá, irmãos? Pode colocar aí, cadê o pessoal do som aí? Está atento aí, meu querido? Vamos lá? Ageu 1, rapidamente, que nós estamos com dificuldades aqui, tá bom? Temos tempo. E aí, alguém pode ler, irmãos? Bem alto, vamos lá? Muito bem. Então, essa mensagem, irmãos, é bastante dura. Se a gente for ler toda essa mensagem, nós vamos entender o que o Senhor realmente estava tentando trazer para aquele pessoal. Trazer uma forma daquele pessoal despertar das coisas que eles precisavam entender. Ele diz, agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito. Então, aqui ele traz uma visão de que as pessoas, a partir do momento em que eles não dão prosseguimento àquilo que o Senhor estava dizendo para eles, a orientação do Senhor, então eles começaram a ter grandes dificuldades, né? Grandes lutas, né? Por conta do abandono daquilo que o Senhor orientava, né? Isso acontece muito conosco, irmãos. E hoje, evidentemente que o Senhor não interfere. Ele permite que as pessoas tomem as suas decisões, né? E é como nós vemos, muita gente decide deixar o Senhor, né? Deixar aquilo que o Senhor tem orientado, buscando alternativas, como nós falamos, né? Existem alternativas de todas as maneiras, para todos os gostos, né? É como diz o outro, quando está muito calor, diz, tem um sol para todo mundo, né? Para cada um, né? Tem também uma igreja para cada um. Todos que quiserem, uma mensagem para cada um. Todos que quiserem podem buscar no YouTube, no Google, em 52 aplicativos que tem aí, né? Então tem uma mensagem para cada um. É só você buscar, né? Mas vamos fazer de acordo com o Senhor? Aí fica difícil, porque muitas vezes traz lutas que nós nos adaptamos a viver de acordo com aquilo que nós pensamos. E esquecemos de visitar a palavra de Deus. As lutas vieram e nós começamos a tentar sair das lutas, isto espiritualmente. Porque no mundo físico, na parte humana, quando nós vamos trabalhar, nós somos obrigados pela lei a realizar as tarefas que nos são entregues, porque nós somos pagos para isso, né? Mas, muitas vezes, nós não agimos dessa mesma maneira quando é para o Senhor, porque nós não somos obrigados. E aí, muitas vezes, nós não entendemos que, bom, se eu não vou ganhar coisa nenhuma com isso, para que eu vou me submeter a isso, né? Isso é muito duro, mas é isso que o Senhor estava falando, né? Nós escolhemos, e o Senhor não obriga ninguém a escolher a Ele, mas Ele diz, escolha a vida para que vivas, né? Você hoje tem escolha, nós temos escolhas, né? E aí Ele diz, escolha a vida para que vivas, né? Para que continue vivendo. Então, uma das palavras é essa aqui, né? Ele diz, vocês plantam muito, mas colhem pouco. E aí ele traz toda essa visão, né? Que os irmãos
a maioria dos irmãos conhece. Quem não conhece, dá uma lidinha lá, porque é muito importante, é muito interessante essa palavra. Revelando-lhes ter o Senhor retirado a bênção de sobre eles, em consequência de seus maus caminhos. Ou seja, abriram mão do Senhor. Isso aqui, irmãos, parece, e eu vejo muita gente falando sobre essa questão, né, das casas, essa mensagem logo no início, né, as pessoas tomando conta das suas vidas, organizando a sua situação, administrando os seus ganhos ou lucros ou prejuízos, a sua vida financeira, a vida da família, ou seja, tudo aquilo que diz respeito a ela, como é natural do ser humano, né? E que Deus não diz que isso está errado. Entretanto, essas pessoas abriram mão da parte que diz respeito a Ele, né? E aí muita gente diz, olha, é o templo, né? Eu tenho que organizar as coisas bonitinho, fazer esse templo bonito e deixar tudo direitinho, e a partir daí, ponto final. Mas, irmãos, não é isto que está descrito na palavra de Deus. Quando nós lemos todo o contexto desse livro, nós vamos entender que não é somente o templo, o alicerce que ficou parado, e aquele templo que seria construído, que nós vamos dar uma olhadinha aqui para a gente definir essa questão, né? Nós hoje pregamos muito sobre isso, né? Vamos organizar o templo, isso é importantíssimo, né? Porque aqui é a casa de Deus, a casa onde se realizam cultos a Deus, né? Nós nos reunimos para cultuar a Deus, mas tem mais alguma coisa. A pastora Badaró estava falando que não é só hoje, neste instante, que nós somos servos de Deus. Amanhã também, lá no trabalho, lá na nossa casa, nos nossos problemas, nas nossas tristezas, nas nossas lutas, nós continuamos sendo servos do Deus Altíssimo. E não podemos abrir mão disso de jeito nenhum. Não podemos achar subterfúgios ou uma saída pela lateral, né? E esse povo estava fazendo isso, né? Então, irmãos, ele estava acontecendo em problema dos os seus maus caminhos, aqueles que eles acharam, que está também no capítulo 1, no versículo 6 e no versículo 9 até o versículo 11, mas não vamos ler também essa questão. Zorobabel e Josué reagem à voz do profeta. E aí, nesta ocasião, os irmãos sabem que estavam presentes Zorobabel e Josué, que eram os sacerdotes, né? E Zorobabel também estava incluso nessa questão. Por quê? Porque ele trabalhava com aquele povo durante todo esse tempo que ficou a obra parada, eles estavam presentes. Mas quando vem essa palavra sobre eles, então eles resolvem trabalhar. Eles resolvem chamar o povo à responsabilidade. Então eles chamam, e aí o trabalho continua. Eles reagem à voz do profeta e recomeçam a obra. Pouco depois, há mais um desânimo. Logo depois, né? Por causa da visão do templo anterior, Ageu traz nova mensagem. O Senhor usa Ageu novamente. E aí, por que essa parada aqui, por causa do templo anterior? É porque as pessoas estavam fixadas naquilo que ouviram falar e que conheceram através dos escritos e também através dos profetas, né? O que houve no templo anterior, né? Lá em Salomão, né? Que foi um templo majestoso, grande, que tinha uma estrutura formidável, né? E aí esse povo começa a ter problemas, principalmente os idosos que tinham ouvido falar sobre toda essa situação, né? Mas os mais novos já começavam a ficar felizes porque tinha um local, né? E a mensagem vai acontecendo, as orientações do Senhor vão acontecendo. E aí, irmãos, lá no capítulo 2, nos versículos de 4 a 7, pode colocar aí? Vamos lá? Sim. Os irmãos acompanham. Coragem, Zorobabel.
Zorobabel declara ao Senhor, coragem. Sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esforça-te. Nesta outra, eu estou aqui lendo na NVI, mas tá bom, pode deixar aí na Almeida 21, tá? No versículo 5 diz, esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Aí ele vem trazendo essa palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, essa palavra, eu queria que depois, irmãos, estudassem um pouco sobre esta palavra, principalmente, tá, irmãos? Porque Ageu não está falando daquele templo físico. Amém, meus irmãos? Ele não está falando sobre o templo físico. Tá? Ele diz que fará tremer a terra. E aí os irmãos leiam e entendam essa palavra, ok? No versículo 9 ainda, desta palavra, no capítulo 2, diz, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Declara o Senhor dos Exércitos, olha, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Quando nós, evidentemente, que Deus estava colocando toda aquela situação para que as pessoas vissem o que é o Senhor. Né? Mas ele não estava se definindo como a glória daquele templo, como um templo físico, igual este que nós temos aqui. Né? Não uma catedral, mas ele estava se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que viria e traria paz dentro daquele local. Os irmãos, estudando, vão entender essa parte, ok? Chama-os, então, essa mensagem, chama-os a viver uma vida santa, e a seguir informa-lhes que Zorobabel representaria a continuação da linhagem e da promessa messiânica, que está lá no último versículo, lá no versículo 23, que diz o seguinte, naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui ele estava dizendo que que ele, Zorobabel, era um daqueles que dariam prosseguimento à linhagem que chegaria até Cristo. Ele seria um elo, um anel que ligaria essa ponte, né? Que faria essa ponte. Então, irmãos, o livro de Ageu, ele tem mensagens extremamente importantes para o povo de Deus, para a nossa compreensão de quem é o Senhor, o trabalho que o Senhor deixou, não só naquela época, mas para nós hoje, neste dia, aqui, nesta igreja. Eu estou dizendo nessa igreja, em todas as igrejas que pregam o Evangelho do Senhor. O que entendemos como casa do Senhor? Quando Deus, ele estabelece que lá em 2 Crônica 2, 7, 14, irmãos sabem, quando foi entregue o templo ao Senhor, o primeiro templo, né? O primeiro templo foi entregue ao Senhor. Então ele disse, eu ouvirei as orações deste lugar, né? Se vocês se dobrarem, se vocês estiverem na minha presença. Então, depois vem esse segundo templo, que é o templo chamado Templo de Zorobabel. E depois acontece um outro templo, que é chamado Templo de Herodes, lá no início, quando Jesus está presente já, né? Aquele templo foi preparado somente para Jesus entrar nele e ver, né? Mas não para ele ver que aquele templo era algo maravilhoso. Ele disse, eu sou o templo, e a gente vai ver isso, tem uma série de passagens que nós vamos ainda ver agora, né? Todo o livro de Ageu é fundamentado sobre a palavra profética da visão de Deus sobre seu povo. Vejam, irmãos, nós muitas vezes estudamos a palavra de Deus com o sentimento de conhecer aquilo que está escrito. É muito bom. Aquilo que está escrito, nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer e crescer conhecendo, né? E crescer todos os dias conhecendo. Mas a palavra de Deus, irmãos, não é somente o papel que aqui está, né?
nós precisamos conhecer e saber as orientações do Senhor e tomar para nós, cada um de nós, aquilo que o Senhor está nos mostrando. Como a pastora Badoró falou, todos nós nascemos em locais diferentes, vivemos em situações diferentes, né? Mas tem uma coisa que é importante, irmãos, que é o trabalho do Senhor, a vida com relação a Deus, que precisa ter o mesmo objetivo, né? E muitos se perdem porque definem que precisam, como eu disse, melhorar a palavra de Deus porque ela foi ultrapassada. Eu um dia estava ouvindo um cidadão que eu gosto muito dele, ainda gosto, mas que infelizmente ele entrou por uma visão muito ruim. Os irmãos sabem quem é, eu não vou dizer porque depois vão me massacrar por aí, né? Mas ele disse que Paulo, eu ouvi ele falando, né? Ele disse que Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele chega até o capítulo 8, perfeito. Mas, a partir do capítulo 9 de Romanos, ele joga tudo no lixo. E aí ele disse, eu acho que Paulo ficou maluco, né? Porque tudo aquilo é besteira. Eu ouvi ele falando isso. Irmãos, quem quiser aí pode me dizer que eu vou. Esse cidadão, ele saiu da igreja evangélica, ele é hoje ainda, tá, irmãos? Não é aquele outro não, que eu falei não, né? Mas é hoje, ainda ele vive, ele tem um canal aí no YouTube. É porque depois alguém vai me massacrar aí, vai fugir da igreja, vai dizer que eu sou culpado dele sair da igreja, né? Porque eu falei mal dele. Eu estou dizendo o que é, né? O que ele diz, né? Não é fake news, é o que ele falou, né? Então, esse cidadão, ele disse, então, irmãos, é difícil entender um negócio desse, né? Então, nós precisamos tomar para nós aquilo que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus não pode e não vai, muitos querem fazer, modificá-la, porque acham bem interessante fazer isso. Tem um outro cidadão também que eu gosto dele demais, ele tem mais de 10 estudos sobre a carta aos Romanos. Eu gosto muito da carta aos Romanos, né? E ele tem mais de 10 estudos sobre a carta aos Romanos. Ele é um cara que estudou bastante. Entretanto, ele disse, e eu ouvi também, esse é outro, né? Ele disse que a palavra de Deus tem que ser adaptada hoje, inclusive teve há uns 3 ou 4 anos atrás, um grande mover aí, um bafafá, né? Na igreja, dentro da igreja. Quem quiser ouvir, ouça e está tudo bem. Eu assumo a responsabilidade do que eu estou dizendo, né? E ele disse que a palavra de Deus, nesses dias, precisava ser adaptada, porque nós desprezamos o amor perfeito de Deus, né? Os irmãos devem ter ouvido, algumas pessoas aqui ouviram sobre isso, né? Infelizmente, é uma infelicidade, porque a palavra de Deus não vai e jamais irá, mesmo que o Papa ou o rei da Inglaterra, ou sei lá quantos, ou o presidente do Brasil chegue e diga, vai ser modificada. Não vai. Vai morrer pastando, mas a palavra de Deus não vai ser modificada. Ela é o que é, porque é a palavra de Deus, né? Então ela vai continuar trazendo doa a quem doer. Mesmo nesse tempo de apostasia, de fuga da palavra de Deus, de fuga em busca de outros caminhos mais vistosos, ela não será modificada. E todos aqueles que quiserem viver piamente, como diz Paulo, vivam segundo a palavra de Deus, né? Vivam segundo a palavra de Deus, a palavra que traz vida, que traz informação, que traz ajuda, mas que traz também envolvimento com o Senhor da forma que Ele é, né? Então a palavra de Deus não será modificada. Vai cair do cavalo todos aqueles que acharem que vai ser modificada. Vai perder o tempo e perder também, possivelmente, a salvação. Alguém diz que não perde a salvação, né? Deus não tira a salvação de ninguém, mas você pode abrir mão dela. Eu não quero ser salvo, eu quero ir para o inferno. Aí Deus diz, fazer o quê? Isto está escrito desde o princípio. Muitos não aceitam, mas está desde o princípio. Desde o princípio. Nós vemos, quer ver um exemplo bem claro? Todos os habitantes da terra foram mortos. Todo mundo sabe aqui, né? Houve um tempo do dilúvio. Aqueles habitantes estavam contra o Senhor. Aí o cara diz, um outro cidadão aí diz, isso foi naquele tempo. Meus irmãos, a palavra de Deus não muda.
ela é desde o princípio, né? E é perfeita. Doa a quem doer, levante-se quem quiser se levantar, mas vai ser assim, né? E isto desde o tempo, daquela época, né? Então, oi? Exatamente, passará o céu e a terra, a palavra do Senhor não há de passar. Tudo pode acontecer, guerras, rumores de guerras, coisas terríveis, tristes, abomináveis, mas a palavra de Deus vai se cumprir cabalmente, não tenham dúvida disso. A palavra profética, então, todo o livro de Ageu é fundamentado sobre a palavra profética, da visão de Deus sobre seu povo, relacionado ao envolvimento, amor, relacionamento, disponibilidade, conhecimento e visão que o Senhor deseja que o seu povo veja nele. Que tenha experiências, que vivam uma vida frutífera e que vivam na dependência dele. Confiem nele e dessa forma as nações estrangeiras saberão e conhecerão que ele é o Senhor. Porque, irmãos, vocês sabem, nós sabemos que Deus, e aí é onde entra uma outra questão, Deus, ele não veio somente para os judeus, ou para o povo de Israel, ou para uma nação separada. Deus não veio para... Deus, desde o princípio, ele não é assim. Jesus Cristo também não veio só para os gentios. Ele veio para os judeus também. Ele veio para os seus. Um povo, uma nação separada. E aí, quando nós dizemos que ele não veio só para uma nação, mas desde o princípio, lá no capítulo 12, os irmãos conhecem, né? Lá quando a chamada de Abraão, ele diz que seria para a glória de toda a terra teria direito, seria abençoada. Isto, gregos, troianos, gentios, americanos, brasileiros, todos teriam direito à salvação, a viverem com Deus. Agora, evidentemente que Deus separa uma nação para, através dela, exaltar o seu nome, para que todos conhecessem quem era o Deus perfeito, grande, poderoso. Não? E aí é quando ele diz, chama Abraão e diz, olha, eu vou te chamar, você será grande, a tua família, a tua posteridade, e todas as nações da terra conhecerão o meu nome. Não? Então, quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 9, e é bem interessante isso, ele diz, olha, ele com um sentimento de tristeza muito grande, por causa das lutas que ele enfrentava com os judeus, e ele diz, eu sou judeu também, e ele está dizendo lá, olha, o culto, as leis, a glória, tudo isso foi dirigido a vocês, foi entregue a vocês, judeus, mas vocês abriram mão dela, disso tudo. E aí é quando ele continua, até o capítulo 11, né? E chega no capítulo 11, ele diz que então aquele povo seria trazido novamente. Seria agregado novamente. Mas eles passariam por lutas, e lutas muito grandes, aflições. É o tempo chamado a grande tribulação, né? Que eles passarão. E muita gente não acredita nisso, mas vai acontecer, porque está na palavra de Deus. Vai acontecer. Saiu da presença de Deus, tu vai pagar caro. Porque Deus não gosta de você? Não, não é isso. É porque você abriu mão, você quis. Né? Todos hoje nós precisamos falar do Evangelho, porque muita gente está se perdendo, né? Por não conhecer o Evangelho. Mas todos aqueles que receberam, então nós somos chamados para pregar o Evangelho, para levar as boas novas, né? Para que, através do nosso testemunho, do nosso envolvimento, e é quando eu digo aqui, o Paulo, ele, em muitas ocasiões, ele disse que trazia a palavra de Deus com lágrimas, ele sofreu bastante, Paulo, né? Assim como outros discípulos, para levar a palavra de Deus, porque eles tinham conhecimento daquilo que iria acontecer com o mundo. O mundo afastou-se de Deus. E aí todos quantos o receberam, é como diz, Jesus disse, eu vim para os que eram meus, né? Ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam, mas a todos, e ele diz, todos quantos o receberam, né?
não foram obrigados a receber, como muitos dizem por aí, né? Todos quantos o receberam, deu-lhes ele o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem, quem, irmãos? Do seu nome, né? Amém, meus irmãos? Então, não é... Olha, irmãos, o evangelho não é para qualquer um, tá, irmãos? Porque qualquer um se agarra em qualquer filosofia por aí. O evangelho é para aqueles que querem, que conhecem o Senhor e que amam a Deus e que querem viver piamente na sua presença. O evangelho de Cristo, ele veio para todos, mas nem todos querem, né? Nem todos receberam, nem todos aceitam a viver como ele determina. Existem aqueles que hoje, e são muitos, né, que escolhem, e aí Paulo escrevendo lá a Timóteo, ele diz que nesses dias de hoje, muitos procurarão e comprarão profetas que digam aquilo que eles querem ouvir. Né? Digam aquilo que eles querem ouvir. Muitas igrejas, olha só, irmãos, quantos bancos vazios. Muitas igrejas estão vazias porque aqui nós não dizemos, eu pelo menos não digo, porque eu sei a responsabilidade que eu tenho diante de Deus. Eu não digo aquilo que as pessoas querem ouvir, eu digo aquilo que está na palavra de Deus. E muitos vão embora por conta disso. E aí encontram aqueles lugares onde eles dizem, eu venho aqui porque eu ouço uma palavra bonita e sou abençoado. Ótimo. Fique à vontade. É assim. Infelizmente, é assim que funciona, irmãos. E hoje nós vemos isso claramente, né? E dessa forma, as nações estrangeiras saberão então e conhecerão quem é o Deus de Israel. Isto está escrito nessa parte, tá, irmãos, de Ageu. Assim, a glória do Senhor será estabelecida não só na nação de Israel. Então, Deus, ele não separou um povo somente daquela nação, não só na nação de Israel, mas alcançará todas as extremidades da terra. E aí é como nós falamos, lá em Gênesis 12, no versículo 3. Alguém pode colocar aí para Gênesis 12, 3? Eu vou ler então. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Não tem? Deixa para lá então. É porque eu não gosto da NVI, irmãos, mas eu vou colocar em outra, vou colocar na Almeida 21, tá? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Ele disse isso para Abraão, está falando por mim, para mim também hoje, para você, para a igreja do Senhor, a igreja que vive o evangelho. Não é aquela igreja que é comprada, que tem um cidadão que eu vou pagar fulano para ele me trazer uma mensagem bonita. A mim não tem essa questão. Comigo não. Nessa igreja aqui, pelo menos, não é orientada a fazer dessa maneira. Tá, irmãos? De jeito nenhum. Assim, a glória do Senhor será estabelecida não só na nação de Israel, todas as terras. A promessa de Deus a Abraão revela que esta bênção se refere ao evangelho de Cristo, oferecido a todas as nações. Gálatas, eu vou colocar aqui, Gálatas 3, lá em Gálatas 3, 8, versículo 8. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência, amém, meus irmãos? A Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, aqui está dizendo os gentios pela fé, tá, irmãos? Não só judeus, mas gentios. O Paulo, em algumas partes, ele fala gregos, né? Que iria justificar os gentios pela fé, ou seja, em receber Jesus,
não obrigados ou que foram determinados a isso, mas todos aqueles que receberem pela fé. Então, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Ainda no versículo 8, diz: e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé. Gentios por onde, irmãos? Pela fé. Não era pela obrigação. Ninguém é obrigado a servir a Jesus. Ninguém é obrigado a receber Jesus. Ninguém foi predestinado para o inferno ou para receber a salvação. É pela fé. É querendo. Eu quero Jesus. Eu vou continuar na presença do Senhor. Então diz: e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações, todas, ou em outro ponto, todas as famílias da terra. No versículo 14, ainda desse capítulo, oi? Exatamente. Quando Deus chama Abraão e diz para ele todas as famílias da terra, ele não falou somente daquela nação, da nação separada, né? Em todas as nações da terra, em todos os espaços. Que levaria até o Messias, mas isso aí tem uma promessa, já desde Gênesis 3, né, que a gente sabe que quando o homem pecou, mas quando Deus fala a Abraão sobre isso, ele não fala somente naquela ocasião em que Jesus viria, mas desde o princípio, mesmo dentro do tempo da lei, dentro da lei, Deus trabalhou com todos os povos, e ele chama Abraão, e aí é tanto que nós vemos a questão da Agar, né? A outra esposa do Abraão, né? Que tem um filho, como é que é o nome do filho, irmãos? Ismael. Ismael também saiu, ele não era aquele que se chama o da promessa, né? Deus prometeu que daria um filho a Abraão. Não foi Ismael. Mas, mesmo Ismael saindo para outras famílias, né, constituindo outras famílias, Deus disse que abençoaria aquele povo. Né? E aí, a bênção do Senhor estava também sobre aquele povo, que depois espalhou-se por toda a terra. E aí, todas aquelas famílias, inclusive as de Ismael, inclusive também as que provinham da genealogia de Abraão, junto com Isaac, Jacó, José e tal, e todos os patriarcas, até Jesus, todos tinham direito. Mas também o povo, por exemplo, lá, para onde o povo foi primeiramente escravo, lá no Egito, aquele povo também seria, e muitos egípcios foram contemplados pela bênção do Senhor. Mesmo não sendo da genealogia de Abraão, né? Eles foram contemplados, todos aqueles que quiseram, a gente vê, muitos trouxeram problemas, mas muitos acompanharam o povo quando foram libertos do Egito, né? Mesmo naquela ocasião, depois de 300 e poucos anos, quando Jacó entra, 200 e poucos anos depois, quando eles saem do Egito, então, muitos egípcios foram juntos com eles e foram contemplados pela bênção do Senhor, porque a bênção era para todas as nações, todas as famílias da terra, né? Até Jesus, e a partir de Jesus, então, é quando funda-se a igreja, que o nosso querido estava perguntando, né? Quando funda-se a igreja do Senhor através do corpo de Cristo, cabeça da igreja, né? Então, é prosseguimento do trabalho. Então, aqui no versículo 14, diz: isto aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e em Jesus Cristo, chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Pela fé. Porque nós não vimos, eu não vi Jesus, mas pela fé eu tomo posse disso. Jesus é meu. Jesus vive em mim. Né? Então, irmãos, essa questão é bem interessante, os irmãos podem fazer um estudo sobre isso. A promessa de Deus a Abraão revela que desde os primórdios da raça humana, o propósito do Evangelho era abençoar todas as nações
com a salvação. Eu já estou concluindo, tá, irmão? Só mais 2 minutos. Deus está agora redimindo ou realizando seu propósito através de Jesus e seu povo. Através de Jesus e seu povo, mas o povo fiel. Né? Um povo fiel, um povo que se dispõe a realizar o trabalho do Senhor. Ele compartilha, um povo fiel que compartilha a prioridade na obra do Senhor. A vontade de salvar os perdidos. A prioridade na obra do Senhor. A nossa oração, a aceitação ao Senhor. E compartilha também a vontade de salvar os perdidos, despertando e enviando, pregando e enviando pregadores comprometidos com Deus para proclamar o Evangelho a todas as famílias da terra. Irmãos, nós vamos parar por aqui um pouco, mas na próxima aula nós vamos concluir isso aqui, tá, irmãos? É importante porque nós temos algumas coisas ainda a falar sobre a Ageu. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, irmãos. Todo mundo entendeu? Tá bom. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra, pela sua presença conosco, por esta igreja, por aqueles que querem viver na presença do Senhor, que aceitam as orientações do Senhor, de acordo com a sua palavra. Senhor, nós te adoramos, engrandecemos ao teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida do teu povo, desta igreja, por todos aqueles que dispõem a viver na tua presença, Senhor, de acordo com a tua orientação. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, te agradecemos por essa escola bíblica, pelos professores, pelos alunos, por aqueles que irão nos ouvir em qualquer lugar. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, por este dia. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, te agradecemos em nome de Jesus.